Uma boa noite para você que está nos acompanhando aqui no canal da AME Osasco e você. Eu sou Adriano Marques e hoje temos um tema muito parecido com algo que já falamos por aqui ao longo desses muitos anos, mas hoje o tema é mais especial porque tem um ingrediente diferente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E claro que a gente sempre trouxe aí muitas alegrias através do nosso filósofo Alan Della Bella. E aí eu tenho certeza que vocês vão acompanhar conosco hoje um tema muito diferente, muito interessante. Turminha, deixa eu aproveitar e fazer o seguinte. Tá entrando ligação para mim aqui, daqui a pouco melhora. Conosco hoje Alejandro Vera, médico, psiquiatra, ele que é presidente da AME Osasco e você. Também conosco o Alan Della Bella, que é psicólogo, a Fernanda Amaral, que é biomédica, o Carlão, que está nos bastidores, e grande Oscar Pardini, humorista. E, Oscar, eu não vou nem deixar o pessoal falar, fazer pergunta nem nada, já vou lançar uma pergunta aqui agora. Quem faz muita pegadinha, essas pegadinhas do Silvio Santos, você acha que tem jeito de entrar no céu, Oscar? Como é que é? Você acha que é assim mesmo? Boa noite, seja bem-vindo. Olha, boa noite, seja bem-vindo, você que está assistindo o canal da AME. E, antes de mais nada, eu quero aqui agradecer por esse convite tão honroso, tão gratificante, porque falar da vida, falar das experiências da vida é a coisa mais gratificante que tem, a coisa mais agradável que tem, mais recompensadora. Então, você que estiver assistindo agora ao vivo, que for assistir depois, muito obrigado pela sua presença e compartilhe aí para a galera, tá bom? Com relação à sua pergunta de pegadinha, se vai para o céu, não vai para o céu, eu acho uma coisa um pouco controversa, assim. Quando a gente está fazendo aquela brincadeira, se por um lado acham que a gente está sacaneando alguém, a gente acaba sendo divertindo milhões de pessoas no Brasil todo. E não existe coisa mais importante do que a alegria, coisa mais importante que o sorriso. Vocês, como caráter dessa associação médica, eu tenho certeza que vocês sabem que qualquer ação positiva para a mente, para o espírito, ela se renova em energia positiva, em saúde para o corpo da gente. Então, quando a gente faz uma pegadinha, quando a gente brinca, você sacaneou e tal. Bom, primeiro que eu procuro fazer com que a pessoa, no final, tenha um final feliz. Que ela, quando ela souber que era uma brincadeira, que ela fique contente de ter participado, né? Segundo, porque a minha missão, eu entendo que ninguém tem uma única missão. É como um feixe de nervos, um feixe de luz, que vocês preferirem, né? Um feixe de luzes de diferentes cores que se combinam numa cor única. Isso é a nossa missão. Mas eu acho que o feixe mais grosso da minha missão de luz é levar o entretenimento, é levar a alegria. E eu acredito, inclusive, que isto não é uma decisão minha, isto não me cabe. Como não é uma decisão para o Alan ser médico psicólogo só dele, como não é decisão de vocês dois, de ninguém que está assistindo. Nunca as coisas são uma decisão única. A gente vai pelo livre-arbítrio de coisas que não são permitidas, que não são concedidas através da vida. Então, eu acredito que eu, como humorista, e eu agradeço isso todas as manhãs e todas as noites, eu tenho essa missão, né, de levar a paz e a luz em forma de alegria e diversão, de levar saúde. Então, quando eu estou ali, eu estou bem quando eu faço uma brincadeira, porque procuro primeiro fazer uma coisa que seja de bom gosto. E depois acreditando que milhões de pessoas estão se divertindo. E, sobretudo, antes de qualquer coisa, que não esteja prejudicando a imagem, o trabalho, a saúde, não esteja causando nenhum prejuízo, nenhuma falta para o participante, que alguns chamam de vítima, né? Então, a intenção não é essa. A intenção é compartilhar essa energia positiva, alegria. Eu acho que tudo que você faz com amor não pode ser condenado, né? Tudo que você faz de coração, existe uma razão muito maior do que você, né? E aí entra aquela coisa da espiritualidade muito forte. Algumas pessoas conseguem fazer algo apenas por fazer, mas quando encontram realmente algo que elas fazem por amor, é como dizia o pai do Rony Von, quando você faz o que você ama, você corre o risco de nunca sair de férias. Porque você se sente bem, porque você faz o bem, porque aquilo te faz bem. Então, assim é o meu trabalho. Em nenhum momento eu faço, nem na pegadinha, nem no teatro, nem na televisão de forma geral, nem no rádio, tentando denegrir ninguém. Não, não. Às vezes acontece uma questão de interpretação da pessoa, às vezes acontece um deslize nosso, pode acontecer na empolgação
né? É como um piloto, um corredor que faz uma curva muito acelerada, vai para a caixa de brita, ou então ele chega muito acelerado ali, tem que passa o ponto de entrada do box, né? Então é um risco, é um risco. Se isso acontece, eu peço desculpas, mas nunca eu faço nada com o intuito de magoar. Comigo não existe aquela, vou tirar um barato do cara, vou zoar, vou botar para ferrar, porque aí vai ficar mais engraçado. Não. Vocês podem ter certeza que se eu, através do meu trabalho, em vez de alegrar alguém, causar algum transtorno, ninguém vai se sentir mais atingido do que eu, que sou a fonte geradora do negócio. Então, é a diferença, talvez, de você ter uma arma como defesa e uma arma para assalto, né? A minha arma, ela é uma defesa. Eu faço bem para me sentir bem. Eu alegro para me sentir feliz. Então, se eu prejudico, vocês podem ter certeza que eu sou o maior prejudicado de tudo. Alejandro, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Adriano, Alan, Fernanda, boa noite, Oscar. Uma alegria ter você conosco. Cara, super importante discutir esse tema de humor, saúde de uma forma geral, né? Mas especificamente o nosso tema de hoje é saúde mental e espiritualidade, né? Nesse trecho final que o Oscar foi trazendo a respeito de termos uma arma como uma forma de defesa, e o humor, ele nos serve também para isso. Eu lembrei do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que ele vai citando a importância do humor como uma ferramenta ou como um mecanismo de defesa na questão do autodistanciamento. Ele vivenciou situações absolutamente críticas, indignas daquele momento da Segunda Grande Guerra, e no seu livro Em Busca de Sentido, ele vai citando trechos, né, vários trechos nos quais ele mesmo, assim como outros colegas, se utilizavam do humor como uma espécie de mecanismo de defesa, e a partir disso se autodistanciava daquele momento tão trágico, como maneira que ele servisse, né, para preservar minimamente a sua saúde mental e a sua saúde física. E, obviamente, que para ele, no caso específico, deu certo, né, sobreviveu aos campos de concentração e nos traz ensinamentos assim preciosos a respeito da análise existencial. Então, é um tema bem bacana para a gente discutir no dia de hoje. Alan, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Adriano. Boa noite, Fê. Boa noite, Alejandro. Boa noite, meu querido Oscar. E boa noite a todos que nos acompanham. Bom dia para quem está no Japão, porque nós temos uma colega lá do Japão acompanhando a gente. E agora lá é bom dia. Uma felicidade grande estar aqui, já que o tema é espiritualidade, saúde mental, bom humor. Eu gostaria de falar que as mais variadas correntes de tratamento em psicologia, quase que todas elas valorizam o estado de humor mais elevado, o estado do bom humor, sabendo dos benefícios psicológicos que essa dinâmica de enxergar a vida traz. Uma muito importante é a desenanálise, que consegue sempre introduzir dentro do processo terapêutico a habilidade que o sujeito tem que ter de ver a vida com um bom humor, de poder ter a habilidade de rir dos seus próprios erros, de dar leveza para as coisas que acontecem na vida, diante dos conflitos, né? Geralmente, quando a pessoa consegue encontrar bom humor na vida, ela já vai dando tchau para o psicólogo, porque já não faz mais sentido a psicoterapia, né? Assim como o mau humor faz muita gente adoecer, né, Oscar? Não, com certeza, né? Você sabe que toda pessoa depressiva, né, ela e cardíaca, né, ela é uma grande candidata ao infarto, né? E isso não é por acaso, né? Quando você está depressivo, você baixa completamente o seu padrão vibratório. E é um pouco difícil você para o grande público passar essa ideia, mas eu estudei um pouco de física, fiz 2 anos e meio de engenharia física, de engenharia química, e sei bem do conceito de energia, né? E toda matéria não vai além de energia condensada. Toda matéria é energia na sua forma mais rígida, no sua maior ligação química entre as moléculas, os átomos, etc. De forma que quando você baixa o padrão vibratório, você atinge esse conjunto todo. E eu diria para vocês que o estado espiritual nos atinge
da mesma maneira que, a grosso modo, eu posso dizer que o calor atinge uma barra de ferro. Então, você tem o que a gente chama de dimensão da matéria. Então, você tem a barra de ferro, você aquece ela até uma determinada temperatura, ela está apenas quente. Você aquece ela até uma temperatura mais elevada, ela se encandece. Se você conseguir aquecer a barra de ferro a uma temperatura acima ainda, ela se torna incandescente e maleável. E se você elevar a temperatura a níveis absurdos, você consegue transformar o ferro em líquido. E se você levar a uma temperatura quase impossível, você sublima o ferro. Você passa ele de estado líquido direto para o estado de vapor, mas num grau elevado de separação de moléculas muito grande. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o nosso corpo é a mesma coisa. À medida que você fornece energia para o sistema, então você causa uma alteração na estrutura molecular e física daquele sistema. Quando você aquece um ferro, você está fornecendo energia para os orbitais dos átomos e você começa a independer as moléculas e isso começa a tornar a matéria mais flexível. E da mesma forma que o calor atinge o ferro, o calor nada mais é do que uma energia térmica. É uma forma de energia e toda forma de energia age igual. Então, quando você é depressivo por muito tempo, o corpo, da mesma maneira, ele sofre os efeitos negativos de uma depressão. Vocês vejam isso, tanto é verdade que o depressivo não gosta de escuro, o depressivo não gosta de tempo nublado, o depressivo não gosta de chuva, o depressivo não consegue, em meio à solidão, encontrar um ponto de distração, de lazer, de leitura. Ele só encontra angústia. E isso se somatiza. E isso eleva a pulsação. E isso lhe dá tremor. Isso lhe dá consumo. Né? Isso pode trazer sérias consequências. Então, de forma que, não tenho dúvida nenhuma, que de maneira reversa a isso, o humor também age. O humor, ele eleva o seu padrão vibratório, elevando o seu padrão vibratório, ele modifica todo o seu parâmetro de saúde. Já é comprovado que as pessoas bem-humoradas têm uma qualidade de vida muito melhor enquanto vivem, têm um risco muito menor ao infarto, se submetidas às mesmas condições das pessoas. Por exemplo, você tem uma pessoa que não fuma, duas, mas uma é estressada, a outra tem bom humor. Então, seguramente, a pessoa que tem bom humor, ela vai ter mais facilidade para o seu dia a dia, ela vai estressar menos. Né? Então, o bom humor, ele funciona assim, dessa forma, é uma lâmpada, né? E ele tem uma função primária, mais essencial. Eu costumo dizer que ninguém pode dividir o que não tem. O bom humor tanto é uma forma de energia positiva que, inúmeras vezes, quando termina meu show, às vezes tem um idoso e às vezes não é um idoso, mas a pessoa vem agradecer no show, em vez de cumprimentar. Ela vem dizer, muito obrigado, eu estava precisando muito rir. Agora eu estou me sentindo muito melhor. Você não sabe o bem que você me faz. E isso acontece de verdade. Quando a gente faz um show lá em cima do palco, só quem está em cima do palco pode imaginar essa troca que acontece, essa simbiose, né, entre a plateia e você. Você distribui algo que te realimenta. Então, você não divide, você multiplica, porque você oferece algo que imediatamente retorna ali de dezenas, centenas, às vezes de mais de 1000 pessoas. Um gesto teu volta multiplicado por 1000, numa risada, num aplauso, num sorriso. E isso modifica completamente o ambiente. Né? As pessoas passam a se sentir bem. Eu posso dizer para vocês que eu participei de um estudo de uma fundação oriental chamada Moralogia. Eu participei voluntariamente e ali havia médicos, havia físicos, havia biólogos, havia estudiosos, e, enfim, o teste era o seguinte: eles furaram o dedo de algumas pessoas, colheram pequenas amostras de sangue antes do show e foi medida a taxa de glicemia dessas pessoas. E a glicemia, segundo os orientais, ela está ligada diretamente à sua variação de humor. Quando você está bem-humorado, a sua glicemia melhora. Quando você está mal-humorado, a sua glicemia piora. E então eles
furaram os dedos dessas pessoas, eu fiz o show, e depois, no final do show, esses voluntários saindo da plateia imediatamente furaram o dedo de novo, e eu fui almoçar, etc. E eu lembro que depois foi revelado um resultado que era surpreendente, uma alteração molecular fantástica. E depois das pessoas terem rido, terem se interagido, terem desfrutado de um ambiente positivo. E é um estudo que os senhores e a senhorita, o senhor, poderão encontrar isso na internet, né? Esse ano, entre as metas que eu tinha, de coisas diferentes a fazer, que agora não vai ser possível, porque estou entrando numa outra etapa que está exigindo muito, mas eu estava me dedicando à palestra. Eu estava estudando exatamente esse tema, que era o humor, como ele conecta as pessoas e como ele atua nas pessoas, né? E a energia realmente ela modifica a matéria. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar inúmeros vídeos de, por exemplo, existe um vídeo muito interessante que é uma peneira com grãos em cima e eles vão tocando uma música, eles apoiam essa peneira em cima de um alto-falante e conforme a música, se você toca a música clássica, aqueles grãos fazem uma determinada formação em cima da peneira. Se você toca... Opa! Fernandinha, eu acho que o nosso Oscar caiu Deu uma caída. Daqui a pouco ele volta, mas eu ia falar para você falar um pouquinho disso, porque da galera aqui você sempre colocando bom humor, né? Sobretudo lá no Sextou, Fernandinha. Concorda com o que o Oscar está falando? Deixa ele voltar. Ou é pegadinha, vai saber, né? Como seria benéfico para a nossa interpretação da doutrina, por exemplo, né, de aspectos da doutrina, se nós relembrássemos um pouco, ou pensássemos, melhor dizendo, um pouco, sobre como o mestre também tinha bom humor, né? É claro que a gente acaba se fixando muito, eventualmente, na cena do Calvário e toda a descrição daquele momento e tal. Mas se formos olhar as descrições dos evangelistas, no trato do dia a dia, Jesus no dia a dia, né? E também podemos observar isso em livros como Jesus no Lar, Boa Nova, enfim, outros, né? Que descrevem o dia a dia de Jesus com os apóstolos. Repare nas falas e nas explanações. É sempre com bom humor, né? É sempre com uma leveza muito interessante, é sempre muito bacana observar que o mestre nunca tem uma fala dura, rígida, né? Quando ele precisa passar uma informação que ele entende que é um pouco mais assim aprofundada, então as descrições mostram que há uma certa entonação de voz ali pela descrição dos próprios autores espirituais. Mas via de regra, o dia a dia com os apóstolos sempre tinha questões de bom humor. Até tirava sarro de Pedro, tirava sarro de Tiago, no sentido de falar coisas, né? Poxa, por que a gente também não pode, né, fazer isso? Fala aí. Fernanda, um exemplo de espírita mais bem-humorado do que o Chico Xavier? Não é? O Divaldo Franco, quantas vezes a gente não vê ele fazendo palestra, a gente chora de rir com ele, né? As pessoas às vezes confundem, acham que o bom humor está sempre voltado para a brincadeira, e dá para ser sério e ser bem-humorado, não dá, pessoal? Acho que dá, né? Exato. O próprio Kardec, né? Existem relatos de como que Kardec também tinha um bom humor. Era alguém que chegava no ambiente e deixava tudo mais leve, pelas algumas brincadeiras também que ele ia realizando, né? É diferente assim, de bom humor do mal-humorado. Ele chegou aí. Aê, voltou! Aê! Tá de ladinho. Tá de cabeça para baixo. Vira aí. Estávamos aqui dizendo, Oscar, que você estava fazendo a sua explanação um pouquinho antes de interromper a conexão, né? Estávamos comentando sobre como Jesus, ou como seria interessante a doutrina, ou melhor, a nossa interpretação, se beneficiaria quase que certamente do nosso bom humor, né? A interpretação da doutrina mesmo. Se a gente for olhar para as descrições dos evangelistas e também de autores espirituais, o dia a dia de Jesus com os apóstolos e nas situações de ensinamento que ele propunha é sempre com bom humor, né? As descrições são sempre de uma pessoa bem-humorada, que quando precisava passar uma informação mais dura, mais rígida, tinha uma entonação de voz diferente, mas via de regra ele estava sempre de bom humor, passando as informações e as lições
uma tranquilidade e uma serenidade muito bacana de se ver, né? Se nós pudéssemos interpretar da mesma forma as lições, certamente nos beneficiaríamos. Muitas vezes o Alan estava falando, né? Essa confusão. Dá para ser bem-humorado e falar coisa séria, né? Mandar mensagem, né, Oscar? Isso, E isso que o Alan estava falando. Ele está viradinho, assim, ó. Eu não sei o que aconteceu com o meu Zoom, que eu fiquei de lado agora para vocês. Isso né? aí eu Tá acho de Ele lado. desvira o celular, Oscar. Faz assim, ó. Faz assim com o celular. Põe que ele às em pé vezes e põe deitado de novo. Que ele resolve. Agora põe deitado de novo. Agora deita ele de novo para ver. Aê! Eu entrevisto muita gente lá na TV por Zoom, né? Mas eu nunca opero o Zoom, porque é sempre o pessoal da técnica. Eu adoro tecnologia, mas eu me embanano com o Zoom, que é uma maravilha, né? Tem uma pergunta para o Oscar no chat, que acho que é interessante. Aliás, o chat cheio de amores pro Oscar. Com certeza. Oscar, tem uma pergunta. Viu? Eu tenho até o depoimento do Diogo, que hoje está lá no Paraná. O Diogo hoje ele é médico do Paraná, excelente profissional. Mas na época que ele estudava, ele era garçom lá no restaurante de Osasco, onde o Oscar estava, que frequenta ainda, porque o Oscar ele é cidadão osasquense, está lá em Osasco com a gente, aqui em Osasco com a gente. E ele estava lembrando aqui da alegria que ele sentia quando ele atendia a sua mesa lá, viu? Falou que você foi sempre muito simpático, muito generoso, e é verdade. Às vezes, o Oscar sempre tem um sorriso, sempre tem uma conversa, ele sempre tem uma palavra, ele nunca se nega a tirar uma foto, a dar um abraço. É um homem muito generoso, viu? Parabéns, Oscar. Como é que... Eu não entendo como é que... Eu não entendo como é que alguém pode agir de alguma maneira diferente disso aí, sinceramente, entendeu? Eu acho que a matéria-prima do artista, né, é o próprio artista, é o relacionamento que ele tem com as pessoas, né? E ele tem que ter gratidão, porque o artista ele é o que é por causa do público. Eu sempre digo assim, que o meu trabalho é minha religião e o público é meu altar, né? Eu me ajoelho para o meu público. Eu digo isso com toda humildade. E dentro da minha oração diária, da minha religião, todas as manhãs, todas as noites, eu agradeço muito, né? Pelo público, pelo carinho que eu recebo do público, por essa relação tão fantástica. E eu digo a você que eu tenho uma definição que o pessoal do meio costuma gostar muito. Eu digo a você que eu acho que ser artista é a arte de saber dividir com o próximo o que há de melhor em si mesmo, né? Então, diante de um momento que você tem separado do palco, mas também próximo do público, por que você não vai tratar a pessoa bem? É claro, é importante que as pessoas entendam que o artista, seja cantor, ou dançarino, humorista, ou escritor, ou bailarino, músico, eles são seres humanos normais, como todo mundo. Nós também temos dias que nós queremos ficar bem, tranquilos, ou ficar isolados, ficarmos a sós. Não é sempre que a gente está afim de contar uma piada, de dar uma cambalhota, de fazer rir. Às vezes a gente está indo para um lugar afastado exatamente porque a gente quer fugir do burburinho, né? Nem por isso eu deixo de dar atenção às pessoas, porque eu compreendo que elas não têm essa visão, elas não têm como saber isso, né? Mas é importante, você não pode, independente de ser artista também, eu não vejo nenhum motivo para ser antipático com as pessoas, para tratar mal as pessoas. É uma coisa que não faz sentido na vida, né? Aliás, é a pergunta aqui da Roseli Banzato. Ela está perguntando exatamente isso. Como é para um humorista fazer uma apresentação em um dia que ele não está bem? E outra coisa, Oscar, já que a gente está aqui dentro de um ambiente em que a gente fala de espiritualidade, você das apresentações de bom humor, você sente a presença espiritual, às vezes mais de uma energia mais positiva nesses momentos? Você consegue sentir aquilo que a gente chama de mediunidade? Como que é? A sua primeira pergunta, que você é da Roseli. A Roseli.
fazer uma apresentação de humor quando ele não está bem? Olha, eu diria para a Roseli que o maestro ele tem que reger a orquestra até se ele tiver reumatismo no braço, até com o braço engessado. Você vê que me fugiu a memória agora, mas do primeiro nome, mas o Martins, aquele regente fantástico, e que agora ele está utilizando um método que ele consegue flexibilizar os dedos. O cara, ele estava com os dedos completamente deformados, ele regia a orquestra, ele estava com a mão enrijecida e ele tocava piano. Quando você faz o que você ama, o ímpeto de fazer te ajuda você a superar, inclusive, alguns problemas, né? Oscar, já tivemos... Oi? Já tivemos... José Pode Carlos falar. Martins, né? Hã? É o José Carlos Martins. Ô, José, tudo bem? Só concluir só uma coisinha, José. E com relação à pergunta do Alan... Sensacional, vamos lá. Não, eu que peço perdão, porque eu me estendi muito. Com relação à pergunta do Alan, eu sou convicto que, independente de onde você quer que esteja, João Carlos, você sempre tem... você nunca está sozinho. Você sempre tem alguém que te acompanha, você sempre tem alguém que está junto de você. Então, o que você sente quando você está num ambiente positivo é que o efeito em si, você se sente bem, você se sente gratificado, você se sente feliz. Então, isso não pode ser por acaso. Não pode ser por acaso, porque se fosse por qualquer outra forma, veja que você não consegue ser feliz no momento que você quer. Depende do momento, depende do que você recebe. Ninguém pode dividir o que não tem. Você não pode matar a sede de alguém se você não tem água, você não pode tirar alguém da escuridão se você não tem luz. E eu acho que quando você está se propondo a fazer algo pelo bem das pessoas, é por isso que tem uma coisa que eu chamo de trilogia do bem, que costumo dizer que na vida o que mais faz bem é estar bem para fazer o bem. E eu acho que quando você faz o bem, a tendência natural da vida é que você tenha mais condições de poder proporcionar isso. Acho que quando você quer ajudar alguém, de fato, de coração, a vida, e quando eu falo a vida, são todos os componentes aí, que cada religião entenda da sua maneira. Eu entendo da minha, que você abre um canal para receber, de alguma forma, algo muito além do que você poderia fazer, né? Eu estou falando de alegria, eu estou falando de improviso, eu estou falando de uma palavra, de um olhar, de uma coisa que você transmite que, às vezes, você é um bisturi na mão do médico, que está lá, que opera, que corta, que salva, mas você é só um bisturi. Nada na vida, eu acredito que nada na vida depende exclusivamente de nós. Não é possível não haver uma razão que explique uma criança muito inteligente nascer numa favela, uma criança genial, e uma criança com dificuldades mentais ser filho, às vezes, de uma pessoa muito rica. Então, existem coisas que estão muito além da nossa compreensão, mas que seguramente tudo tem uma razão de ser. É isso que eu acredito. Agora, meu amigo aí de baixo, eu peço desculpas e dirijo a palavra. Na verdade, não, é João Carlos Martins. Eu estava só te falando do maestro, o nome do maestro. Acabei falando José, errei. A hora que você começou a falar João Carlos Martins, eu achei que você estava... Eu falei, ué, mas ele já se apresentou, bicho. Porque a gente tem vários nomes aqui, Oscar. De acordo com o tema do programa, a gente vai mudando o nome, que nem seus personagens. Eu já vi você, inclusive, com umas roupas meio diferentes lá na República do Líbano. Pelo amor de Deus, não conte isso. Eu sei que você tem prática nessa... eu sei que você tem prática nessa... como é que se fala? Nessa metamorfose. Tá vendo? O pessoal já está pensando aqui como seria o Silvio Santos levando o pessoal para tomar passe no centro, viu, Oscar? Bem, meus amigos de casa, minhas colegas de trabalho, agora vocês vão formar uma fila, tá vendo? Eu vou formar uma fila, mas a entidade já está aqui, eu queria só pedir para vocês não cruzarem as pernas, ok? Aí, a senhora aí, que você quer a primeira da fila, é a primeira vez que a senhora veio? Então, é a primeira vez? Não está com caravana? A sua filha não veio? E a sua irmã sabe que a senhora veio? Ah, sabe, sei. Ele me fala que a sua mãe sabe que a sua irmã sabe que a senhora veio? Ah, não sabe. A senhora tem o carnê do baú? Se a senhora não tiver, depois do passe, eu estou esperando na porta, a senhora pode comprar a telecena. O baú não existe mais. Aproveita que eu já estou com 90 anos. Eu vou embora, mas você pode ficar rica, compre agora. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Obrigado. Ale, Fernando, Alan, vamos lá. Fernandinha, tem pergunta no chat aí, Fernando?
Eu estou acompanhando o chat aqui, o pessoal está se divertindo, falando que acompanhava o Oscar quando era adolescente, que fez a adolescência da pessoa, agradeceu muito aqui pela participação do Oscar na vida dele, né? Olha como é muito importante, como o Oscar estava mencionando anteriormente, uma atitude nossa que às vezes parece bem simples, né? Faz ou pode fazer a diferença verdadeiramente na vida de uma pessoa e, portanto, naquelas que estão à volta dela, e isso tem um potencial, assim, estratosférico, né, de promover modificações. Eu fiquei prestando atenção na descrição do Oscar em relação ao show, quando das pessoas que estavam à plateia foi até ele para agradecer, né, porque precisava sorrir, precisava rir, precisava aliviar. E veja como isso é uma interferência, né, no mecanismo vibracional daquela pessoa e certamente nos familiares que convivem com ela, que gera toda uma corrente do bem a partir de então. Né? Quão bela essa oportunidade de poder mostrar para as pessoas que existe outra alternativa de olhar para a vida, né? Diferente daquela que eventualmente está entristecida, que também acontece, mas que não é a única, não é a única alternativa de olhar para a vida, né? Acho que essa é a grande sacada, né, que o Oscar promove na vida das pessoas. Olha, tudo bem, não está legal, está triste, mas existe uma outra alternativa de olhar para essa mesma questão. E isso é libertador, né? É libertador. Oscar, Oi. muita gente mandando aí abraço, beijo para você. Eu queria que você mandasse 2 abraços especiais, um para Shirley, que está lá no Japão. A Shirley te acompanha, lá do Japão, te conhece. E o Gin é nosso amigo lá do Núcleo de Estudo Espírita Allan Kardec, do NEAC. Grande Gin, cantor, também falando que é seu fanzaço, viu, Oscar? Ah, tá bom. Olha que bom, a Shirley, quero dizer que eu me sinto gratificado nessa distância tão grande, estar tão perto de você, né? É bacana porque a energia transcende as distâncias, né? A imagem não, mas a energia sim. Está aí uma prova que você está tão longe, uma prova do que eu dizia agora, né? Do efeito que você pode causar. E ao seu outro amigo, não apenas a ele, mas a todos que estão aí, né? Como o Henrique, como diria o Filipão, quero dizer para vocês que estou muito feliz, porque, embora estando afastado do campo, vocês são sabedores que é preciso ter um relacionamento bom com a sua equipe, como eu estou tendo um relacionamento com vocês agora. Meu amigo Vanderlei Luxemburgo também quer participar. Dá licença, mas eu queria pedir licença para o Alan, o pessoal todo aí, dizer que nós temos um projeto. Infelizmente não fui bem no Palmeiras, mas obedecendo o meu currículo, também não fui bem no Cruzeiro, também não fui bem no Atlético, e voltei a ficar desempregado, e o Casagrande tem me criticado muito. De fato, acabo criticando, né? Porque o Luxemburgo é um grande técnico, eu acho que ele é um grande técnico da NET, da Vivo, né? Essas coisas assim, mas do futebol já acabou praticamente. Então... Oscar, só mais desculpa aí, pessoal, mas é que eu estou lendo o chat aqui, o pessoal perguntou como é... A gente percebeu que você está lendo o chat mesmo. Está rodando o chat inteiro. Monopolizou total. A Cristina quer saber o seguinte, como que você chegou ao espiritismo, como que você se percebeu espírita? Eu acho que tem certas coisas que, por algum motivo, se apresentam naturalmente na vida da gente. Eu acho que todas as coisas, né? Mas uma coisa um pouco controversa isso, né? Alguns falam, não pode ser, mas quando eu era pequeno, eu tinha alguns sonhos durante a noite. Não sei se eram exatamente sonhos, né? Não, era muito jovem para classificar. E estranhos aqueles sonhos. E quando eu tinha aqueles sonhos, aquele tipo de sonho, e eu acordava durante o dia, sempre eu ia saber que morreu uma pessoa querida da minha família, ou de relação da minha família, ou ligada a alguém que efetivamente era ligado a mim. Um colega de trabalho,
o pai de um colega de trabalho, o avô de um colega de rádio. E eu cresci convivendo com esse e com alguns outros fenômenos, né? E um dia eu estudava engenharia química, teve uma palestra do saudoso Frei Albino Arese, que foi fundador do Instituto Mensa. Voltamos? Então vamos lá, gente. Vamos continuar aí. Aê, Agora que a gente já falar de Voltamos, porque minha costela sem chamar o pessoal não dá mais. Mas o Oscar estava falando de como ele tinha chegado ao espiritismo, né? Eu acho que caiu quando ele estava comentando da namorada que fez a consulta lá. Então, não, aí eu tive essa namorada que me levou para conhecer esse lugar. E eu sempre gostei de conhecer esses conceitos, né? Não estudei só isso, estudei um pouquinho de cromoterapia, de numerologia egípcia, de piramidologia, de telepsiquia, de radiestesia. E eu sempre gostei desses conceitos de energia. E depois que eu comecei a ter conhecimento com o local e ter umas experiências muito fantásticas, né? Posso citar para vocês uma das principais. Pouco tempo que havia falecido meu pai, eu estava nesse lugar e não tinha muito tempo que eu frequentava esse lugar. E aí a dona Olímpia, no final da sessão, me chamou e falou como Olímpia mesmo. E falou: escuta, tem um recado do teu pai. Falei: é mesmo? Ela falou: não foi ele que transmitiu, porque ele ainda não tem essa permissão, não tem esse grau de evolução. Mas é para você pegar na gaveta do escritório dele uma caneta que tem lá e um presente que você deu para ele e guardar, e não perder. Ele guardava com muito carinho. E eu fiquei meio assim, tá? Mas eu fui onde meu pai trabalhava, na rua 7 de Abril. E aquelas coisas, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente fica resistindo, né, para ter contato com os objetos. Mas isso já tinha se passado um certo tempo, meu pai tinha partido. E eu fui lá, nesse local onde me recomendaram, e tinha exatamente na gaveta do meu pai uma caneta vermelha, que eu tenho guardado até hoje, e um presente que eu dei para ele quando eu tinha 8 anos de idade, que ele guardava. Meu pai era fumante, e eu não sabia o que dar para o meu pai. Eu fui no shopping center lá, eu lembro bem disso, e comprei, era um isqueirinho, com a tampa prateada, a parte de baixo dourada, e tinha uma dentadura presa no isqueiro. Era uma brincadeira, uma dentadurinha. Meu pai usava dentadura. E eu comprei aquilo, achei engraçadinho, achei que tinha a ver com meu pai. Era uma coisa muito simples, né? Muito baratinho. E nem eu sabia que ele guardou aquilo com tanto carinho por tantos anos, tanto tempo, né? Ele levou aquilo para a firma, provavelmente para acender os cigarros dele. E depois ficou anos ali, na gaveta dele. Então, quando eu recebi essa orientação para ir buscar uma coisa e estava, eu comecei a ficar fascinado, comecei a querer entender. Eu estudei em física e posso assegurar a vocês, no começo do nosso papo a gente estava conversando sobre os efeitos quando você fornece energia para a matéria. E eu conheci uma pessoa que era um senhor que era ateu, era biofísico da USP, e ele dizia que ele não via a coisa do ponto de vista religioso, mas que também ele não via como negar que a vida não cessa, só o corpo. E quando ele me explicou os conceitos de dimensão, e eu fui juntar com o que eu sabia de sistema de energia, com o que eu disse para vocês agora há pouco, o exemplo do ferro. Então, ele explicou conceitos de dimensão à medida que as suas moléculas se afastam e se afastam e se afastam, você vai mudando de etapas, dimensão. Você existe, mas você não pode mais ser visto. Então, esse é o conceito básico de dimensão. Quando você se torna pura energia, não existe mais a matéria. E aí foi interessante ele me falar isso como físico, e ele falou: existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Aí eu falei: Cristo. Ele falou assim: pelos meus estudos, Cristo está na 5ª dimensão. Então tem que ser, para qualquer forma de energia para se desvincular da matéria, tem que já aqui embaixo está muito propício a isso, ou seja, muito evoluído.
E aí, quando eu fui para o Espiritismo e eu tinha esses conceitos, eu lembrava de tudo, dessas coisas que esse cara falou, eu lembrava do que eu aprendi na faculdade de Engenharia Química, e eu comecei a entender que, muito além da religião, do catolicismo, do judaísmo, do hinduísmo, da Umbanda, de tudo, que tudo é uma questão de linguagem, porque não existe matéria sem energia, e a energia não cessa. Então, quando a gente se desvincula do corpo, a gente necessariamente tem que existir em alguma outra forma, necessariamente, do ponto da física, a gente tem que existir numa outra dimensão. Então, se você quer chamar isto de céu, se você quer chamar isto de umbral, se você quer chamar isto de, como é que se fala? Níveis de evolução, como você quiser chamar, reinos de Deus, é uma questão de linguagem, mas isso existe. É como, por exemplo, eu vejo a diferença de linguagem de guia para protetor, para guia, protetor, anjo da guarda. Existe alguém o tempo todo com você. Não sei se esse alguém é puramente... Será que você, quando tem uma impressão que alguém está andando atrás de você na rua, olha e não tem ninguém, é só uma impressão mesmo? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu fiz um estudo, participei de um estudo, como é que funciona a intuição. E esse estudo ia de encontro exatamente às coisas os conceitos que eu tinha formado. A intuição é uma alteração segundo esse estudo, a intuição é um tipo de alteração de faixa de energia, alguma coisa está se modificando e o seu subconsciente percebe e envia um impulso para o seu cérebro, para o seu corpo, em algum lugar, que vai te defender, vai te proteger, vai só te fazer sentir. Mas quando você sente alguma coisa diferente, você está captando uma alteração de frequência no ambiente. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, um caso bem clássico. É aquele cara que vai atravessar a rua, mas ele não atravessa. E cai uma placa, cai uma lâmina de vidro na frente, cai um poste. Isso é procurar no YouTube, vocês vão ver os montes. Por que ele ia atravessar e ele volta? Porque o inconsciente dele, segundo esse estudo que eu acompanhei há mais de 30 anos, o inconsciente dele capta quando um corpo está se alterando. Você tem um poste entortando, um vidro que vai cair, está vendo ali naquele corpo uma alteração molecular. Toda alteração molecular provoca uma alteração numa faixa de onda. Ou seja, o mar está tranquilo, você vai lá e joga uma pedra. Então há uma alteração. E algumas pessoas conseguem perceber isso, sem saber o que é. E isso teria fisicamente ou quanticamente o nome de intuição. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sempre tive o hábito de, quando eu descia do ônibus, que eu era moleque, tinha um ponto de ônibus e o ônibus atrás, era uma subida ali, e eu descia do ônibus já, o ônibus de trás parado, eu parava um pouquinho na calçada e eu atravessava entre os dois ônibus, e quando chegava ali na ponta dos dois ônibus, é que eu olhava para os lados para acabar de atravessar a rua. Um único dia que eu não fiz isso, eu não fiz, e os ônibus estavam bem próximos, quando eu ia, não fui, e o ônibus da frente, sabe quando o carro vai sair e dá um retorno? E vocês olharem, isso é muito comum os ônibus fazerem, antes de sair, dá uma voltadinha. E aquele dia, que foi o dia que eu ia, mas voltei, o ônibus da frente não saía, ele voltou, os dois ônibus estavam cheios, ele bateu o para-choque com o ônibus de trás. Então, se eu tivesse ido, eu podia ter só tido uma fratura, mas eu podia ter perdido as pernas, eu podia ter ficado esmagado ali, prensado, uma hemorragia, morrido. Então, assim, depois de tantas vezes que eu passei livremente no vão dos para-choques do ônibus, por que naquele instante eu senti que eu fui e voltei? Não sei. Eu não sei. Nós somos emissores de ondas. Se vocês estudarem telepatia, telepsiquia, vocês vão entender. Mas se vocês estudam psiquiatria, psicologia, eu entendo que vocês devam ter um bom conceito disso. Nós somos emissores de ondas, de rádio. Então,
Quando você pensa em alguém, o pensamento é uma frequência, ele é uma forma de emissão, ele é uma onda, sei lá de que frequência. Quando você pensa em alguém, você está sintonizando com aquela pessoa. Aquela pessoa pode ou não perceber. É muito comum você receber uma ligação de uma pessoa que você não fala há meses ou há anos e quando você recebe, você fala, cara, eu estava pensando em você. Isso é um clássico, isso acontece, né? E é assim que trabalha a telepatia, assim que trabalha a telepsiquia, né? E então nós somos muito mais do que nós sabemos. Eu acho que o ser humano, quanto mais ele estudar sobre si mesmo, mais ele vai chegar à conclusão que ele não sabe nada. Não sabe nada. Você compra um celular cheio de recursos caríssimos, agora tem o iPhone 12, quantos recursos você vai usar? Pergunto para vocês aí que estão na live ou para vocês que estão assistindo, quantos recursos do celular de vocês usam? Imagine o cérebro, né? O cérebro é a máquina mais evoluída, é a partir dele que o homem cria tudo que há de mais moderno e que a gente fica de boca aberta. Ele vem a partir do cérebro, o celular não se cria sozinho. Então, a gente usa muito pouco, muito pouco. Eu acho que saber para que usar, a vida é tão curta e passa tão rápido, e o cérebro é tão infinito e nós somos tão limitados. Então, saber usar o tempo fazendo bem, da melhor maneira, eu acho que é uma coisa recompensadora por isso. É uma maneira de você aprender com você mesmo, de você fazer a sua cabeça trabalhar para o que tem que trabalhar, fazer a sua vida acontecer para o que você veio, e assim por diante. E... Lá vou eu de novo. Vai lá. Eu achei que estava sem áudio. O pessoal levantou uma bandeira aqui no chat que você vai ter que participar de mais um programa. Tá cheio de sim aqui, todo mundo mandando sim. Não para de ter sim aqui no chat, então se vira, cara. Você vai ter que vir aqui de novo. Eu quero convidar vocês. O Alan já faz parte das minhas redes, mas não sempre, mas quando eu posto, eu gosto de falar sério também, como vocês estão vendo, e eu fico muito gratificado com isso. É muito importante para uma pessoa que é conhecida só por fazer rir, poder mostrar que ele é um ser humano pensante, como todos nós devemos ser. Cheio de erros e falhas, mas pensante também. E, de vez em quando, eu posto coisas nas minhas redes que chegam a dar uns arranca-rabo, uns debates lá. Mas eu queria convidar você que está gostando do papo, queria convidar você para participar do meu Instagram, é @OscarPardini, @OscarPardini. Meu Facebook é Oscar Pardini. Eu respondo todas as mensagens, eu não tenho assessoria, eu demoro para responder porque é muita gente, mas eu faço questão, respondo todas. Vocês podem perguntar para todo mundo que me segue. Quero convidar você também, se quiser seguir meu Twitter, que também é @OscarPardini. Quero convidar você para o nosso programa Café com Bobagem, onde a gente eleva o bom humor, eleva o astral, a vibração das pessoas, e que estreou ontem na Rádio Play FM de São Paulo, 92,1, é uma rádio espetacular do Grupo Bandeirantes. O estúdio foi montado exclusivamente para o Café com Bobagem, se vocês quiserem ver. As fotos são maravilhosas, estão no meu Facebook, estão no meu Instagram. É uma tecnologia jamais utilizada em rádio, e o programa está sendo maravilhoso. Começou ontem na Play FM 92,1 de São Paulo. O programa vai ao ar da meio-dia às 2h. E você que não está em São Paulo, você pode baixar o aplicativo Band Rádios. Band Rádios. Dentro do aplicativo, você vai achar Play FM. Aí você vai me achar na Play FM. Mas você me achará em breve num programa de TV, que por enquanto eu não posso falar agora, nacional. Me acha nas redes sociais aí e eu vou ter o prazer de interagir com você. Você que está me assistindo, você é meu convidado, minha convidada, e vocês aí da live também, além do Alan, que já faz parte das minhas redes, estão convidados, e eu vou me sentir muito gratificado com a presença de vocês, como eu já estou me sentindo recompensado de vocês cobrarem um outro programa. Queria emendar aqui, ninguém perguntou, mas eu vou responder. Eu acho que só existem duas maneiras. Anteontem eu fiz uma entrevista com o Danilo Gentili, e a gente estava falando sobre coisas da vida. E eu disse para ele, e ele concordou, e eu digo a vocês, eu acho que só existem duas maneiras de você fazer algo dar certo na vida. Não existe a terceira. Ou você faz melhor do que todos, algo que todo mundo já faz, ou você tenta fazer algo diferente.
algo que ninguém fez ainda. E tentar manter diferente enquanto você conseguir. Né? Que quando você está lá em cima, quando você vira algo, você toma tiro. Então, quando você passa a ser a mosca, você tem que ser muito criativo. E é isso que eu procuro fazer quando eu estou falando um pouco sério, que é fora da minha rotina. E você vê que essa informação é tão verdade, de fazer algo diferente, fazer sucesso, que as pessoas que me veem falando sério, elas querem ver de novo porque nunca viram. Todo mundo me vê há mais de 30 anos contando piada, fazendo pegadinha, cantando, pirando, imitando. E aí, quando eu falo sério, surpreende. E é por isso que eu tenho certeza que o lance que eu estava desenvolvendo para eu fazer palestra esse ano, que eu acho que não vai dar mais agora, que fui para uma outra etapa muito corrida de trabalho, mas eu estava acreditando muito, porque os lugares onde eu estive falando a respeito disso, as pessoas especializadas em palestras, com quem eu falei, que faziam aquela entrevista, mas por que você quer fazer palestra? O que você pretende colocar? O que você pretende ensinar? E eu dizia, não quero ensinar nada. Eu quero dividir. Eu acho que todo conhecimento represado não faz sentido. E aí comecei a falar dos meus conceitos. E todo mundo gostou. É o que está acontecendo aqui. Então, eu fico muito contente de vocês aí que estão participando do chat. Eu estou muito lisonjeado de saber que está tendo esse movimento. Mas vocês podem, cada um, depositar só R$1 na minha conta, já vou ficar feliz. É isso aí, né, Adriano? Então, tá aí, o homem vai vir para um outro programa, né? E a gente vai continuar esse bate-papo aí com presenças especiais que hoje nós só tivemos dos bastidores, hein? No próximo vai estar aqui com a gente. Exato, Então, já começar com eles. Eu nem vou falar nada, eu vou ficar quietinho. Eu ia revelar, mas vou ficar quieto, que é para a galera assistir, né? Deixa para o próximo. E estou esperando todo mundo nas minhas redes sociais. Instagram, Rádio Trans. Desculpe, Instagram, @Oscar Pardini, tá bom? O Facebook é Oscar Pardini, Twitter, @Oscar Pardini. Eu tenho muitas redes, mas essas aí são as que a galera tem mais atuado. Então, vamos por essas daí. E estou à disposição de vocês também. A hora que vocês quiserem remarcar, para mim é um prazer bastante grande aí conversar sobre o que for legal para vocês. Muito bom, Oscar, agradecer mais uma vez pelo carinho, enfim, a disponibilidade de estar com a gente aqui. Um grande prazer ouvi-lo e, claro, vamos remarcar. O Alan conversa contigo para achar uma outra data dentro da sua agenda lotada, mas agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Oscar. Imagina, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu fico à disposição, né? Lamento aí que tenha acontecido um incidente com o YouTube, mas é coisas da tecnologia, né? A gente não tem como prever isso, né? Mas é a mesma tecnologia que derrubou, é a mesma que vai permitir a nossa volta, é assim, né? Sem ela não dá. Muito bom. Alan, agradecer mais uma vez, excelente convidado. Obrigado, Alan. Imagina, agradeço a todos, nada por acaso, eu acho que a nossa rede caiu para que a gente possa ter um outro momento com Oscar Pardini. Legal, turma. Boa noite a todos. Obrigado, Fernando, viu? obrigado. E convidar vocês todos aí, rapaz, já que o assunto é bem-estar em alto astral, não posso deixar de falar do Império da Costela. Olha, o Império da Costela do nosso amigo Alan, eu estou me ferrando para voltar a ser elegante. Pô, eu me ferro para perder 1 quilo. Eu vou lá, não é que eu engordo, gente. Eu me satisfaço, é diferente, porque lá é o astral, é o atendimento, é a energia positiva, não dá para falar, não, entendeu? É tudo de bom, né? Poucos lugares que eu frequento, muitos lugares aí, mas poucos têm o astral do Alan lá. Eu tenho certeza que vocês vão sair da live e querer correr para lá. Legal? Vocês entram no YouTube, entram no Google, onde vocês quiserem, bota lá Império da Costela, vocês vão parar em Osasco, no Alphaville, onde vocês me convidarem para beber e comer lá, eu vou. É isso que importa. Gente, obrigado. Boa noite, muita paz, muita luz a todos aí. Até uma próxima, então. Tá bom? Obrigado. Fê, obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença do Oscar e a todo mundo aqui. Uma noite divertida. E é isso aí. Vamos levar a vida com mais tranquilidade e bom humor, que faz toda a diferença. Valeu, valeu, Adri. Mais uma vez, Ali, um abraço. Obrigado. Um abraço, Adriano. Boa noite, Alan, Fernanda, Oscar. Muito obrigado pela presença. E aqueles que foram nos acompanhando através do canal do YouTube, um grande abraço e até amanhã no estudo do Palavras de Vida Eterna às 20 horas. Abração. Muito bem. Carlos, agradecer a você mais uma vez pela ajuda e a todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, deixar seu comentário e amanhã tem live
mais uma vez aqui no canal da AME, vale a pena você acompanhar e lembrar que sexta-feira tem o hashtag Sextou. Carlos, Fernanda, Gabriel e todos aí que participam, o nosso abraço, o nosso carinho, esperamos vocês por aqui. Vai lá no Instagram, segue a AME Osasco também, e claro, sempre uma alegria estar com vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. É.